casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Isso parece até óbvio, né, irmãos? Mas sinceramente, eu fiquei me perguntando por que que no século XVII já houve essa necessidade de dizer que o casamento era entre um homem e uma mulher. No caso, destacando que é um homem, para dizer que é um número mesmo, certo? Não é para dizer que é um homem qualquer, mas tipo assim, não é um artigo indefinido, é um homem para dizer que é um número. Então, é um homem e uma mulher, não pode ser entre dois homens, não pode ser entre um homem e duas mulheres, não pode ser entre duas mulheres e um homem, ou dois homens e uma mulher, não pode ser assim. Tem que ser um homem, uma mulher. Mas, mesmo assim, sabendo que isso é um número, não é um artigo indefinido, eu me perguntei, por que a necessidade de declarar isso? Irmãos, todo teólogo sabe que o casamento, a existência da família, o casamento, o matrimônio, a junção entre duas pessoas, marido e mulher, homem e mulher, ele é um sinal escatológico, segundo o que Jesus mesmo disse. Você quer saber que está próximo o fim? Veja como é que estão se dando os casamentos. É assim. A imoralidade sexual relacionada à homossexualidade é um sinal escatológico. A aprovação e a liberação moral, até dentro da sociedade, quando não vê como tão ruim a homossexualidade, já é um sinal de juízo de Deus. Então, quando a gente já julga que é normal, mas é amor, mas é afetividade, mas isso pode ser visto como algo tranquilo. E não, nunca foi assim, e teologicamente falando, nós sabemos que esse é um sinal escatológico. Então, os autores da Assembleia de Westminster, provavelmente, eu estou dizendo aqui provavelmente, porque isso é uma questão teológica que quem é teólogo sabe, né? Teólogo bíblico, conservador, reformado, sabe disso. Então, é evidente que eles estão declarando isso porque esse é um sinal preponderante na existência humana. O sinal de que os casamentos eles estão se dando a partir da fé, a partir da instrução bíblica, é muito importante. Eles sabem que isso é preponderante, é essencial e necessário, que os casamentos estejam bem. Então, é um homem e uma mulher que se casam. É um homem e uma mulher. Não pode ser pares, tipo dois homens, duas mulheres se casando, como eu já expliquei. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido. Por quê que é dito isso? Porque na época bíblica era muito comum os homens terem mais de uma mulher. Não era permitido à mulher ter mais de um marido. Mas ao homem era permitido ter mais de uma mulher. Isso aconteceu, inclusive com personagens bíblicos muito importantes, como Jacó, que tinha duas esposas. Mas Deus, quando criou homem e mulher, Ele não criou o homem com duas mulheres, Ele criou o homem para ter uma esposa. O que aconteceu na sequência foi que isso foi sendo deturpado. Tanto é que quando Noé entra na arca, ele tem uma esposa. Quando os filhos de Noé entram na arca, cada um tem uma esposa, não tem mais de uma esposa. Mas isso gradativamente foi sendo, infelizmente, cada vez mais desprezado. Deus simplesmente, por algum motivo soberano, que não cabe a nós ficar julgando, Ele simplesmente reconheceu essa prática, ainda que não instruiu a prática, mas Ele deixou com que isso acontecesse. Na nova aliança, Ele redimensiona isso e Ele coloca por meio dos apóstolos que homens crentes que querem ser líderes, justamente porque eles são o padrão para a igreja, eles devem ser casados com uma mulher
E é por isso que homens na Bíblia eram proibidos de serem presbíteros se eles estivessem casados com mais de uma mulher. Então eles tinham que ser maridos de uma só mulher. Uma só mulher. Eles não podiam ter mais de uma mulher. Então veja como é que são as coisas. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, que às vezes a pessoa não está numa condição assim de pecado. Ele não está, mas ele tem algo que precisa ser redimensionado. Então o cara vinha com o casamento e não existe orientação bíblica para que ele se desfaça dos casamentos legítimos dele. Mas para ser presbítero ele não pode ser. Então veja que não é uma desqualificação em si pessoal, mas sim tem a ver com a nova orientação que Deus está trazendo de não aceitar mais o casamento poligâmico. Ok? Então, é um homem e uma mulher. E é importante destacar, ao mesmo tempo, por quê, irmãos? Porque nem todas as pessoas que são casadas mais de uma vez estão proibidas de serem pastores, presbíteros, diáconos ou mesmo membros da igreja. Você pode ter casado mais de uma vez e mesmo assim ser justo você ser presbítero, ser pastor e etc. O que você não pode é ser casado ao mesmo tempo com duas pessoas. Ou seja, você não pode estar vivendo um casamento poligâmico. O matrimônio foi ordenado para mútuo auxílio de marido e mulher. Então Deus estabeleceu o matrimônio, Deus mesmo disse: casai. Ele disse. Quando ele disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos. Isso é casai-vos. Então, o matrimônio foi ordenado e ele tem um propósito. Primeiro, o auxílio mútuo. Então, os marido e mulher, eles se complementam, cada um fazendo a função que Deus lhe estabeleceu. Para propagação da raça humana por meio de uma sucessão legítima. Isso quer dizer o quê? Filho só é filho no casamento. Legítimo, né? No caso. Então, quando você vê casamentos, filhos fora do casamento, ou seja, o cara é casado, adulterou e tem um filho fora do casamento. Isso realmente é algo terrível. Terrível. Porque a criança, ela nasce fora da estrutura familiar. Então, Deus diz que a propagação da raça humana, ela é legítima dentro do casamento. Fora do casamento não há legitimidade dessa propagação. É promiscuidade. E da igreja por uma semente santa. Então, tanto o mundo vai se encher por meio do casamento, como a igreja vai crescer. Veja, o casamento é um instrumento de crescimento legítimo para a igreja. Quando você vê uma igreja batizando várias crianças, isso é um excelente sinal. Só que hoje, inclusive, quando a gente lê e conhece as coisas, a gente sabe que não tem nada obscuro, basta a gente ter menos preguiça para ler. O incentivo para ter poucos filhos no Ocidente, isso foi decorrente de uma propagação de ideias revolucionárias e também baseadas num processo de bem-estar social que as pessoas buscam. Então foi a junção dessas duas coisas, está no Manual de Revolução Cultural Feminista, que você incentiva as mulheres a saírem de casa e assim ter menos tempos de ter filhos e ter menos tempo para cuidar deles. Então, elas se sentem indispostas para ter filhos e preferem estar no mercado de trabalho, preferem estar em outras atividades e não querem ter mais filhos. Isso tem gerado um problema sério, porque o índice de natalidade não repõe o número de habitantes nos países mais desenvolvidos e os muçulmanos estão ocupando o lugar dos antigos cristãos, por exemplo, na Europa, por exemplo. Vamos dar um exemplo, né? Claro.
Hoje já tem menos de um filho, são menos de 2 filhos por casal, por mulher. Eles não falam nem casal, né? Porque lá é bebê de proveta até. É menos de 2 filhos por mulher já na Europa. Menos de 2 filhos. Então, nós já temos uma situação muito comprometida com relação a esse assunto. Sendo que Deus quer que as mulheres tenham filhos, sim. Deus quer que elas tenham filhos. E isso faz a igreja crescer. E para impedir a impureza, é outro assunto delicado hoje, irmãos. Hoje, muita gente prefere os filhos não casados, namorando, do que casados. Sendo que a Bíblia, nossa confissão de fé, inclusive, confirma isso, que o casamento também impede a impureza. Então, quanto menos casamento na igreja, mais promiscuidade, mais sexo fora do casamento, mais filho fora do casamento, e assim por diante. E pior, muitas pessoas estão casando aos 30 anos e por isso têm menos filhos. Então, se descumpre vários mandamentos bíblicos por não valorizar o casamento na fase jovem que a pessoa tem na vida. Então, as pessoas se escandalizam, as pessoas na igreja que são ímpias, inclusive aconselham um jovem a não casar, chega para a moça, até mandando, olha, é um absurdo, não case não, vai primeiro fazer faculdade, vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, depois você casa. Isso, já pensou? Isso é uma pessoa que frequenta igreja, diz para outra. É um absurdo. Absurdo completo. Sendo que Deus diz o contrário. Vamos ver. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui, Deus está literalmente dizendo que o homem e a mulher se juntam. Mateus 19, 4-6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso daqui é uma declaração, claro, anti-divórcio. O homem se junta com a sua mulher e deve ficar com ela até o último dia da sua vida. Vocês vão notar, irmãos, que a obrigação de permanecer casado é do homem. Vocês sabem por quê? Alguém quer chutar? Por que a obrigação de permanecer casado é do homem? Oi? Não, não é por isso não. É porque somente o homem ou o pai podia pedir o divórcio. O que eu quero dizer com isso? O marido poderia pedir o divórcio, a esposa não, mas o pai da noiva pode. Por exemplo, se ela estivesse sendo desfavorecida, se estivesse sofrendo com o adultério do marido, se estivesse sendo espancada, e assim por diante. Algo justo que o pai, ou até mesmo os pais de ambos, deveriam entrar em acordo, claro. E isso quem ia julgar era o sacerdote. Então, quem tem a responsabilidade de manter o casamento é o marido. Aí entra a resposta do Zé Maria, do diácono Zé Maria, que é o quê? Ele é responsável por preservar o lar dele em unidade. Ele deve lutar para que isso aconteça, ele deve zelar pela esposa dele, deve zelar pelos filhos dele. Então, ele seria um fracasso para ele, ou para o pai da noiva, o divórcio. Não para a esposa. A não ser que ela estivesse pecando contra o marido. Aí não seria vergonha, evidentemente. Oi? Isso se uma mulher fizesse um voto sem o seu marido saber, era mesmo que nada.
Se ela desse uma palavra a respeito de uma coisa, isso não teria valor se o marido não confirmasse a palavra dela. Por quê? Porque o responsável, quem vai prestar contas, quem vai ser realmente exigido diante de todos e de Deus é o marido. Então o homem que, a pessoa que quer casar, ela não tem que olhar tanto para a mulher. Não é as pessoas que vão anuir com aquilo, mas tem que se olhar pela maturidade do homem. Porque ele é que tem que realmente preservar sua casa. A culpa é do homem. Seja ele o responsável direto ou indireto, a culpa é dele. Ainda que exista a culpa da esposa em certas circunstâncias, mas se ele deixou, ele assumiu a culpa. Se ele não viu, ele vai ser responsabilizado publicamente de toda forma, porque ele que tem que responder pelo que ele não viu. E depois ele vai ter uma conversa com a esposa dizendo, olha, você foi negligente. Mas quem é que tem que bater lá com a cara nos outros? É ele. Ele não pode dizer assim, vai tu, mulher, porque foi tu que fez. De jeito nenhum. Isso é coisa de covarde. Homem que não pode nem honrar as próprias calças. Romanos 7,3. De sorte que seja considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Isso daqui, irmãos, é mostrando como realmente a mulher ela não podia simplesmente abandonar o marido dela. Você vê como a Bíblia ela realmente coloca a mulher sob a responsabilidade do marido de uma maneira quase como se fosse filho. Não é a mesma coisa de filho, porque os filhos eles são submissos ao pai e à mãe. Mas a própria Bíblia diz que a disciplina dos filhos pertence ao pai, não pertence à mãe. Então, a autoridade da esposa, da mãe, sobre os filhos é uma autoridade relativa à decisão do pai. Por isso que é tão grave quando você está numa situação de julgo desigual. Porque os seus filhos, eles estão sob a responsabilidade de alguém que não é crente também, né? Claro. Agora, o divórcio é algo realmente visto como, ou a pessoa, no caso, né? Se a pessoa ela não cumpre se ela não cumpre as exigências para o divórcio e ela se divorcia, ela não é proibida de se divorciar. Mas se ela se divorciar fora do Senhor, é evidente que ela permanece casada. Não importa se ela se divorciou diante dos homens. Essa história de que, não, mas eu estou divorciado no papel lá diante dos homens, isso não quer dizer que a pessoa está divorciada diante de Deus. Ela está separada diante de Deus. Então, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas na igreja presbiteriana, só quem pode dizer que o divórcio foi justo ou não é o conselho da igreja. Não é juiz, não é quem está se divorciando, é o conselho da igreja que diz: esse divórcio tem por vítima fulano e cicrano foi o ofensor. Não pode ser uma coisa pessoal e particular. Quem tem que julgar isso é o conselho da igreja. Por quê? Eu vou dizer isso quando eu vou terminar de ler os textos bíblicos, porque o que eu vou explicar aqui para vocês hoje é uma coisa muito difícil, irmãos. Mas é uma coisa que vocês precisam saber. Até porque ninguém pode ficar praticando ou dando opinião de coisas que você não tem razão da fé para isso. Então eu vou explicar sobre isso. Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, são as ordens que Deus estabelece para o seu povo. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Por quê? Porque os sacerdotes, inclusive,
estavam aceitando os homens mais velhos deixarem as suas esposas, porque eles estavam chegando na idade mais avançada, para se juntar com jovens, com mulheres mais novas. Então ele abandonava a esposa mais velha, porque já não estava, né, tão bonitinha, não estava tão mais agradável, já não tinha uma vida sexual como era do início do casamento, aí agora ele quer substituir por duas de 25. A de 50, duas de 25. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Isso quer dizer o quê? Não existe namoro, irmãos. Crente, quando começa a ter relacionamento com propósito, algum tipo de propósito e tal, primeiro você não vai procurar a pessoa, você procura os pais. Se você tem vontade de casar, você procura os pais. Os pais anuindo com isso, você então vai começar um relacionamento sem contato físico. Vai se conhecer, vai orar junto, vai crescer espiritualmente juntos e depois casar. Qualquer coisa fora disso é abrasar-se. Porque se é de se abrasar, que então case. Se é de viver abrasado e não quer casar, se separa. Ou seja, não fica perto um do outro. Essa é a instrução bíblica. Não pode casar, se separa. Ou casa. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar. Qual é a idade? A idade do juízo. A pessoa tem condições de responder pela vida dela. Essa é a idade do casamento. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, melhor dizendo. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Irmãos, o que é que eu vou dizer para vocês agora? Minha pergunta é a seguinte, é baseada numa história. Eu tive um vizinho que ele sempre foi uma pessoa muito simpática. Sempre foi muito, assim, cumprimenta antes de chegar em casa e tudo, né? E um belo dia, te liga a televisão, está lá ele na televisão. Irmãos, um homem casado com filhos, nada que pudesse ser dito a respeito de sua procedência. Mas ele era envolvido, ele era um dos grandes criminosos da área de roubo a cargas, a roubo de carro, assassinato. Um homem extremamente cruel. Imaginemos que ele casado com essa esposa, ele vivia essa vida dupla. A esposa não sabia, todo dia ele saía de casa, ia trabalhar, mas na verdade ele era um bandido. Inclusive com crimes que são passíveis de pena de morte. Essa esposa, ela estaria livre para se divorciar e contrair um novo matrimônio? Se assim ela entendesse que deveria fazer? Se ela estivesse sendo espancada por ele, ela poderia contrair um novo matrimônio? Ela podia se divorciar e contrair um novo matrimônio? Se ela estivesse sendo espancada, todos os dias ele chegava em casa bêbado e batia nela. E se ele estuprasse ela? Existe estupro entre marido e mulher? Vocês acham que existe? Homens bêbados que chegam em casa e estupram sua esposa. Essa esposa podia pedir o divórcio?